Fala galera, estamos com mais um EQCast, um podcast aí do curso Equação. E hoje a gente vai conversar, vamos conversar, né? Melhor falando, com Orlando Barbosa, nosso aluno aprovado aí no CFO, PM. A gente vai contar um pouco como foi a trajetória dele aí de preparação. E você aí que está nos assistindo, vai logo compartilhando, curte aí a página, manda esse vídeo aí para mais pessoas que você puder, para nos ajudar aí, para espalhar essa mensagem aí e para as pessoas que estão também, que tem um sonho aí de passar num concurso, inclusive o CFO da PM aqui do Maranhão, tá? E hoje a gente vai poder contar um pouco essa história aí vitoriosa aí desse aluno, que é aluno do curso Equação, o Orlando Barbosa. Orlando, obrigadão aí pela tua presença, entendeu? Te apresenta aí pro pessoal, entendeu? Que vai estar te assistindo, no teu nome, quantos anos, entendeu? E primeiro, conta aí quanto tempo tu te preparou para conseguir a tua aprovação aí no CFO. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aí, dentro do horário que vocês estão indo aí no vídeo. Me chamo Orlando Barbosa, tenho 28 anos, sou ludovicense aqui, Luiz mesmo. Eu tô na preparação, de fato, foram aí 6 meses de curso, né? Focado para o CFO-PM, mas a primeira vez que eu prestei o vestibular para o CFO foi em 2016, estava ali pretendendo mudar de universidade, já estudava dentro da UFMA, né, administração, Fazia administração. fazia administração na UFMA, eu estava pretendendo mudar para o EMA, ou então para o CFO ou para o curso de administração, que era à noite, que me dava a possibilidade de trabalhar, né, durante o dia, né. E aí, naquela oportunidade, eu fiz a primeira etapa, coloquei CFO primeira opção, ADM segunda, e passei na primeira etapa, fui para a segunda etapa. Isso lá em 2016? Lá em 2016. Certo. Na segunda etapa, eu tive um momento ali de receio, de indecisão. Né? Indecisão. Não sabia como funcionava muito bem o vestibular da UEMA. Se eu reprovasse em um, eu poderia ser classificado em outro. Não sabia muito bem o que era de fato o CFO, como funcionava, qual era a carreira. Um pouco conhecimento, né? E aí eu tive a oportunidade, a UEMA liberava na época a possibilidade de mudar as opções. Eram 2 opções em 2016, eu me lembro. Mudar a ordem das opções e eu mudei de administração, botei a administração primeira opção e CFO como segunda, CFO-PM. Quando saiu o resultado, para minha surpresa, né, e felicidade, eu passei em primeiro colocado nas cotas de 2016 na administração noturno. E quando eu fui comparar a minha nota com a listagem do CFO, veio a minha tristeza. Que dava para o CFO. Eu passava em 6º colocado na ampla concorrência do CFO. Fiz aí mais de 800 pontos na prova. Saí muito bem. E aí ficou aquela mágoa, né? Entendi. Desde 2016, eu ainda tenho uma lista salva, né? Eu ficava vendo essa lista sempre. Eu tinha perdido aquela oportunidade naquele momento, né? Perdi minha oportunidade, mas aí concluí meu curso de administração, né? Me formei. E aí resolvi me matricular novamente para poder fazer o CFO aí em 2020. E Orlando, assim, aí tu já tinha perdido essa oportunidade em 2016 e 2020 tu fez para fazer o 2021, não é isso? Aí qual foi a principal decisão para tu optar em fazer de novo o CFO? Era uma questão ali, porque eu tinha perdido aquela oportunidade, ou não, é porque é um negócio que é um concurso que vai me dar uma oportunidade, uma estabilidade financeira para me tocar a minha vida, meus projetos. O que foi ali que pesou mais para tu novamente te inscrever para o CFO? Então, Betão, na minha época de estágio, né, na universidade, eu fiz 3 anos e meio de estagiário dos tribunais. Então eu vi ali como é que era a vida de um servidor público. Estagiei no Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, aqui no São Luís, e também no Tribunal Regional Eleitoral. E vi um pouco ali de perto como é que funcionava, né, na diretoria geral, todos os trâmites administrativos dentro de um órgão público, e como era a vida de um servidor. Então isso ali também era um dos meus desejos, né, para fazer um concurso e seguir aquela vida de servidor público. E aí eu vi no CFO essa minha oportunidade de ouro, porque era algo que eu já tinha tentado lá atrás e que eu procurei conhecer um pouco mais, né? Tinha alguns amigos que já estavam dentro da academia e perguntei a eles como é que funcionava e tudo mais.
e vi que aquilo ali poderia ser o meu futuro, né? E me inscrevi para poder fazer a prova em 2020, quando veio a pandemia. Bem na famosa pandemia, aí mudou a forma da UEMA fazer o vestibular, né? Mudou um pouco. Que era de 2016 que tu fez, era 2 etapas. Primeira etapa, aí iria para a segunda etapa, que era a prova discursiva, né? Mais uma redação. Justamente. Então era bem mais complexo lá em 2016, não era isso? Aí tu teve que fazer uma adaptação para 2020. E aí 2020, depois da pandemia, quando a UEMA retomou, ela retomou fazendo essas alterações aí, uma prova reduzida, né? Só em uma etapa e com a redação. Na tua opinião, foi mais fácil ou é mais difícil? Uma etapa com a redação. E tu teve a oportunidade de fazer as duas e obter êxito. O que é que tu achou que era mais complicado, mais complexo, na tua opinião? 2 etapas com uma prova discursiva, complexo. Para você discorrer ali, canetão, famoso canetão, é um pouquinho mais complicado, principalmente pro curso de formação, porque lá eles consideram muita coisa, mas também eles descontam muito ponto. Então, se você acertar uma questão, nem sempre a questão vai valer 2 pontos. Ela pode valer meio ponto. 0,25, dependendo daquilo que você vai estar escrevendo ali, de como o avaliador vai estar corrigindo a tua prova, né? Entendi. E ela se torna um pouco mais complexa, mas também tem a facilidade de ser dividida de primeira etapa e segunda etapa. Então você tem um período para se preparar para a primeira etapa, aquelas matérias específicas, e tem um outro período para se preparar para a segunda etapa, que seria uma matéria mais específica ainda, que no caso seria matemática e história, né? Então você poderia focar esse outro período só em matemática e história e na redação. Já essa prova de tamanho reduzido, você tem uma prova mais rápida, ali modelo Enem, né? Só questões mesmo e a redação. Só que você tem a preparação toda só para essa etapa. Você não tem uma outra etapa para poder se preparar para a segunda etapa. Então você não tem uma noção de que tipo, já passei aqui da primeira etapa, vou me preparar melhor. Então esses 2 meses aí que tem para a segunda etapa, eu vou focar. Não tem isso. Ou você foca ou você não foca. Entendi. E, infelizmente, em 2020, né, com a pandemia, com o TCC, com diversas outras coisas, eu meio que deixei pra lá. Esqueci que Você escreveu, mas não deu tanta atenção, no caso. Pra ser sincero, eu até esqueci que eu tinha me inscrito, que tinha prova da UEMA, né? Entendi. Um certo dia... Isso 2020, né? 2020. Quando foi agora em 2021, né, que foi a realização da prova, um certo dia eu tava fazendo uma coisa que eu não costumo muito fazer, que é sentar na sala pra ficar assistindo TV aberta, né? Os jornais locais, geralmente eu assisto ali TV paga. E aí eu vi numa matéria do jornal que ia ter o vestibular da UEMA nesse final de semana. Aí que tu lembrou. Aí eu, me inscrevi nesse vestibular, cara. Será que eu vou fazer? Já terminei aqui mesmo, já me formei e tal. Sim. Mas, lá, não custa nada tentar, né? Eu acho que é muito do... Eu sou religioso, né? Eu sou católico. Eu falo assim que Deus, ele coloca as coisas na tua vida de maneiras assim que tu nem espera. Nem espera. Eu tenho certeza que aquele momento bem ali foi um ponto de virada pra mim. Virou a chave ali pra ti naquele momento, né? Foi Deus que colocou pra mim sentar naquele momento, assistir e ter aquela jornal que tu não tinha costume de estar assistindo. Sim. E aí eu fui lá, busquei aqui um local de prova, eu disse, se for muito longe eu não vou, tô sem carro e tal. Aí eu vi, seria no Nascimento Moraes, morava na cidade operária, dava pra ir a pé. Dá pra ir a pé. Vou lá, vou a pé. Fui fazer a prova, totalmente despreparado. Comprei uma caneta ali lá na hora mesmo, na esquina. Não tinha nem vendedor na porta, tive que ir num comérciozinho perto para comprar. Mas fui lá fazer. Já tinha meu conhecimento, né? Já tinha minha bagagem. Fiz um ensino fundamental bom, uma escola particular. Mas um ensino médio, mais ou menos. Acho que desmistificando um pouco do que muita gente pensa. Você não precisa fazer um ensino médio muito bom, das melhores melhores escolas para obter êxito no vestibular. Eu fiz um ensino médio no liceu em que o primeiro e segundo ano foi tranquilo, mas o terceiro ano eu tive problemas no terceiro ano. Quase reprovei o terceiro ano. Fui praticamente expulso da escola, me envolvi com pessoas erradas, em uma confusão. E aí tive que terminar meu ensino médio no Paulo VI, ali, aquele colégio que fica dentro da UEMA, né? Então não tava. O terceiro ano não foi muito bem preparado. Não foi muito produtivo. Não.
E aí fiz a prova tranquilo, como eu sempre faço, né? Não fico nervoso nos momentos de fazer a prova. Fiz mesmo só por fazer, sem responsabilidade nenhuma, sem nenhum tipo de pressão em cima da minha pessoa. E quando veio o resultado da primeira etapa, foi um choque muito grande ver meu nome lá como 03 de cota. Passei, tô aqui terceiro de cota, tô dentro das vagas, e agora? Entendi. Naquela época eu tava com 115 quilos. Então, pra quem sabe, pra quem estuda pro CFO, sabe que a parte física é interessante. ela é muito importante. É verdade. Ela é a outra etapa, não é só o teórico, tem a parte física. Eu não sabia nadar, tava com 115 quilos, tava com um problema de saúde aí na área de respiratória, mais de 27 anos usando remédio de nariz para poder respirar normalmente, sem ele eu não conseguia. E eu me vi agoniado. Procurei professor Y, professor X, W, Z, para poder treinar, para poder perder peso. Procurei ali uns profissionais na área nutricional. Aí isso aqui foi lá em 2020. 2021 já, 2021 já, né? Já na pós-prova. Pós-prova, entendi. E aí, mas aí já tinha sido uma etapa só, né? 2021, né? Só que aí ficou esperando um tempinho, redação, né? A nota da redação. Ah, tá, entendi. E aí vem a parte da redação. Eu não estava muito preocupado. Eu sempre fazia boas redações, né? Entendi. Mas a redação da UEMA em 2021 foi muito específica. Foi uma outra virada de chave. Foi muito específica mesmo. Foi baseada no livro, né? Então eu, como não tinha me preparado, não tinha lido o livro, né? Entendi. As obras, né, literárias. As obras literárias. Quando eu vi na obra lá a redação, Macunaíma representava o verdadeiro perfil brasileiro. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, quem é Macunaíma? Isso. Fiz uma redação assim, sem saber quem era Macunaíma, tentando me direcionar pelos textos básicos. Entendi. Quando veio a nota da redação, já estava treinando e tal, já tinha evoluído pouco, perdido pouco de quilo. Veio o choque. A nota de redação foi 4,75. Caramba, velho. Aí te jogou. Eu saí de 0,3 para 150. Caramba, quase saí do quadrúplo. Só não sai do quadro porque não zerei. Não zerou, isso é verdade. Porque não zerou, mas ficou ali um dos últimos. Caramba, isso aí mostra pro cara aí que se o cara não levar a sério as duas, por exemplo, como nesse jogo aí da UEMA, o cara, a parte objetiva e não der atenção para as obras que podem ser cobradas, que vão ser cobradas na redação, por exemplo, não pode ser um tema de uma redação, o cara se arrebenta, né? Porque, pô, tu tava 0,3 para ir lá para 150, a redação rebentou tudo, pô. A derrota foi bem na redação. Pois é. E aí, qual foi a lição disso tudo aí, bicho? É bom gravar essa parte, né? A derrota foi na redação. Então eu identifiquei ali onde foi o meu ponto de melhoria. Isso. Aonde precisava focar. Onde eu precisava focar. Certo? E fora isso, eu também nas exatas, que eu tinha tirado uma nota muito baixa. Outra coisa que tu falou agora aqui, a parte física. E aí a gente volta para aquele papo e Deus ele vai colocando as coisas, né, para ti. Eu vou te dizer um negócio, dar um depoimento meu mesmo, né, particularmente. E eu fui chamado lá pro negócio do concurso e aí eu não sabia que eu tava com problema na pressão, bicho. Minha pressão dando alta direto, eu não sabia. Mas Deus fez com que eu fosse fazer os exames pro concurso para poder diagnosticar o problema na pressão, porque eu poderia estar sentadinho aqui e dar um problema. Tu tá entendendo? Às vezes Deus usa as coisas e a gente às vezes não entende só pra gente descobrir e poder melhorar. E aqui, tu passou no terceiro colocado geral na cota, pecou na redação, mas nesse meio termo tu te acordou, cara, eu preciso melhorar meu peso, eu preciso mudar meus hábitos, minhas coisas. Pra poder a gente chegar agora pra 2022. Na virada, totalmente virado. Porque se tu não tivesse virado bem aqui em 2021, tivesse acontecido essas coisas contigo, pra tu conseguisse abrir os olhos e melhorar, tu iria passar em 2022, mas ia estar com as mesmas condições de 2021 fisicamente. Vou te ser sincero que eu nem estaria aqui. Se eu não tivesse passado no ano passado, tivesse despertado o meu olhar para saber o que era de fato o CFO, para vislumbrar esse futuro, eu não estaria aqui.
E outras coisas também durante esse processo também me fizeram estar hoje onde eu estou. Sim. E aí a gente vai discorrer aqui um pouquinho mais da história, vocês vão entendendo um pouquinho na frente, né? Mas voltando aqui onde a gente parou. Questão de tomar um baque, mas eu falei assim, vou continuar. Eu tomei o baque Eu me lembro que eu te encontrei lá no TAF dos Meninos em 2021, não foi? Eu te encontrei lá, a gente conversou, aí eu falei sobre o curso, tá? Aí tu disse, não, eu vou aparecer lá e tal. E aí eu nem botei muita fé, né, e tal, tu tava lá e tal. E realmente tu veio pra cá pro curso. Eu me lembro que eu acho que depois de mais 2 semanas tu apareceu aqui no curso. Então, aí depois desse resultado, né, continuei treinando, desembolsei uma grana, gastei uns 2.500 Pra cuidar, para poder, né? não, para poder fazer os exames, né, que tinha que entregar. Ah, tá, entendi. Tu ainda foi fazer os exames tudinho, né? Mesmo lá atrás eu continuei no Fazendo processo, porque é importante você ter esse conhecimento. Aí eu fui saber aonde fazer os exames, como é que era o padrão que eles exigiam, aonde estava mais barato, onde não estava. Fui saber como é que era dentro da academia, onde que entregava, quem eram as pessoas, qual o padrão que eles queriam, né, dos exames, dos documentos. Então teve muita coisa que eu fui descobrindo. Aprendi a ler mais também o edital, que muita gente esquece o edital. Esquece, vai fazer o concurso e não lê o edital. Não lê o edital. Então teve um problema lá que muita gente não leu uma parte que tinha que entregar uma ficha de avaliação social. E junto dessa ficha tinha outras certidões que também deveriam ser entregues. E aí a pessoa descobriu no dia, sabe? No dia da entrega. No dia da entrega. Meu Deus, eu não sabia. Porque não leu o edital. Sabe? Entendi. E aí fui indo. Então tu entrou mesmo no processo. Fui no processo, tal. Mesmo, né? Comecei a treinar. Mais corriqueiro, mais profissional mesmo, levando mais procurei um local específico, que foi a Laboral, que me ajudou muito a evoluir não só a parte de treinamento dos outros exercícios, mas também a questão da natação, que eu não sabia nadar, eu não sabia soltar o ar debaixo d'água. Entendi. Eu comecei do zero total. E aí, quando chegou a época do TAF, não estava bem preparado, ainda não estava sabendo nadar muito bem. Isso então, ainda no concurso de 2021. Ainda no concurso de 2021. Mas eu fui, nos 2 dias de TAF eu estava lá. Fui e compareci. Mesmo não tendo êxito no TAF, compareci. Foi importante porque eu conheci várias pessoas que estavam vivendo aqui. Observou como é que era cobrado o TAF, tudinho. Observei como eram os exercícios, o que era cobrado, qual era a sequência, qual o tempo de descanso. Fiz todas essas análises. Conversei com muita gente. Conheci várias pessoas que estudavam aqui na equação. E quando eu vi a turma da equação lá com 12 pessoas, 12, eu falei assim, rapaz, esse cursinho é bom. Vou conversar aqui. E aí foi que eu conversei contigo. Foi que eu fui lá, eu perguntei e tal, como é que funcionava. Eu falei, professor, vou passar lá. Na época eu já estava trabalhando numa empresa de energia solar aqui da cidade. Trabalhava o dia todo. É isso que eu queria te perguntar. Depois do concurso aí, do vestibular de 2021, aí já iniciou 2022, né? Como é que era essa tua rotina ali em 2022? Como é que era ali a rotina de Orlando Barbosa? Tu trabalhava ou só estudava? Como era a tua rotina? Conta um pouquinho. Vamos entrar aqui porque a gente vai entrar no processo que tu vai ser aprovado mesmo, né? Dentro das vagas, tudinho, já tá mudando o hábito, né? Tudo, já girou a chave mesmo, já incorporou o negócio da preparação. Mas aí eu quero que tu conte pro pessoal como era a tua rotina. Do horário que tu acordava, o que é que tu fazia. E conta aí um pouco aí para ver se a galera que está nos assistindo pode se identificar com alguma coisa, pega alguma coisa e tente melhorar na sua rotina em si aí de estudo. Eu tenho quase absoluta certeza que muita gente vai se identificar, porque muitas das pessoas que vivenciavam aqui comigo e também alguns outros amigos meus chegam com esse mesmo problema. E eu trabalho o dia todo. Como é que eu vou tirar tempo para estudar? Eu acho que já teve diversas perguntas no Instagram relacionadas a isso. Eu comecei a trabalhar o dia todo, presencialmente, desde antes da prova, da primeira prova lá em 2021. Então todo esse processo eu já estava trabalhando. E a minha rotina, depois, quando eu começou mesmo assim, ser mais focada, em novembro. E aí eu vi um lançamento da promoção de Black Friday aqui no... Entendi. Eu mandei mensagem no Instagram, perguntei quanto é que era, se tinha turma noturna, né, que era o único horário que eu tinha disponível para poder fazer. E aí
Quando lançou a promoção, eu vim logo aqui, desci, vindo do trabalho, desci. Aí eu falei, lembro, foi comigo. falei contigo. Aí você sentou comigo e falou, meu querido, como é que é a tua rotina? Eu disse, Foi a ó, primeira coisa que eu perguntei pra ti. eu trabalho das 8 às 18. Eu vou pro serviço e volto de ônibus. Eu trabalho no Renascença, mas eu moro na cidade operária. Na cidade operária não, no Tropical. Demora todo esse translado. Até a questão de chegar tarde, sair muito cedo de casa é um pouco perigoso. E tu me falou assim, ó, beleza, você senta aqui comigo. Fez o meu plano. Ainda tenho ele ali guardado. Ainda tem ele, né? Me lembro. Fez meu plano, ó, teu trabalho vai ser tal, de tal hora, almoço tal hora. Nesse intervalo de almoço, se tu puder ler um livro e tal, faz umas questões. A tua disponibilidade de horário para estudo aqui no curso vai ser das 19 às 22. 22. Que tu vai sair das 18 do serviço, dá tempo para chegar aqui às 19, que é caminho. Começa às 20 e termina às 22. E aí, quando chegar em casa, mata pau de questões. Aí eu falei assim, rapaz, Betão, como eu tenho uma rotina muito quebrada durante o dia, quando eu chego em casa tô morto. Não consigo estudar. Tô morto. Aí ele, não, beleza, então bora. Tu tem dificuldade de acordar de madrugada? Eu disse, não. Pô, eu sugeri isso aí pra ti mesmo. Então bora fazer o seguinte. Chega em casa, logo. Janta, dorme. E tenta acordar. Acorda 3 horas. E aí pega das 3 até o horário que tu tem que sair do serviço. Eu me lembro, eu falei isso mesmo pra ti. E foi basicamente isso que eu fiz a minha preparação toda. É mesmo, bicho. Toda. É aquilo, né? É você se planejar e seguir o teu planejamento. É bem aí que é o segredo. Que às vezes o cara, pô, busca um acompanhamento, aí ele fica achando que as coisas vão acontecer como um milagre se ele não botar pra fazer. Tem que fazer, bicho, tem que seguir. Então tu acordava, né? Eu me lembro que a gente conversava que tu acordava ali no início, ali tu mandava mensagem. Pô, professor, agora eu tô acordando 3 horas e tô indo direto. E tu conseguiu manter isso aí. Mantive. Então minha rotina ali, eu acordava 3 horas da manhã. Sentava, estudava das 3 às 5h15, aí tomava um banho ali rápido, né? Ia pro serviço. Pegava e o ônibus. Lá no serviço lá era puxado. Geralmente, anteriormente, eu pegava o ônibus 6h30, né? Sim. Eu passei a pegar o ônibus de 5h30, porque o ônibus de 5h30 era mais cedo, não tinha engarrafamento, o ônibus não era tão cheio assim. Eu conseguia chegar cedo e ainda ter um horário para estudar antes de iniciar a minha atividade. Entendi. Com o auxílio do computador que tinha lá no serviço, Entendi. eu conseguia ver videoaulas ali, eu conseguia acessar a plataforma do Estuda para poder fazer as questões. Para fazer as questões, entendi. Chegar em Estuda. Como é que foi esse teu lance aí de questões? Como é que foi? Tu já tinha o hábito de fazer questões ou tu foi adquirindo? Como é que era? Como é que foi esse lance aí? Eu não tinha um hábito de estudar, eu não tinha um hábito de fazer questões. Eu não tinha hábito de nada. Comecei do zero. Eu nem sabia que existia plataforma de estudo. Entendi. E aí, o que foi também uma coisa que tu me conversou comigo. Olha, tu vai estudar aqui 2 matérias por dia. À madrugada, tu vai revisar pontos principais da aula anterior e fazer 20 questões de cada matéria. Foi. Esse mesmo que é o fazer, no mínimo, uma redação por semana. Já que essa redação foi o que te tirou do ano passado. Tirou do ano passado, foi. E aí também a questão das exatas, né? A gente sabe que as exatas um dos pontos diferenciais dessa prova. Então, todo mundo que pergunta, como é a questão de exatas? É o diferencial. Eu tinha uma base muito boa de linguagens e de humanas, mas exatas eu só não zerei nenhuma questão. Eu fiz uma de cada na prova de 2021. Uhum. Eu fiz só uma de cada na prova de 2021. E tinha feito ali... Tinha errado só uma em linguagens. Tinha errado 3 em humanas. Então foi isso que me manteve ali no padrão para poder passar. Mas se eu melhorasse as exatas, eu ia estar lá no topo. Entendi. E aí a redação poderia ser ali uma redação 8,5, 9, que eu ainda poderia me dar esse luxo de perder ali uma pontuaçãozinha em alguns quesitos. Entendi. Certo? E foi basicamente isso que eu fiz. Revisava, fazia questões ali, 20 questões. Eu fui começando... E uma coisa que eu aprendi também no trabalho, é a questão de, e até mesmo na academia, progressão de carga. Você começa na academia, você não começa com 300 quilos levantando na leg. Você começa com 100. Aí, você acostumou, bota mais 5.
A mesma coisa foi nas questões. Nas questões. Comecei ali no nível fácil, né? Para poder ver como é que tava meu nível e tal. Depois foi evoluindo para o médio, para o difícil, mas também evoluindo o número de questões. Então, de 20, 25. Apesar do meu tempo ser muito curto, eu conseguia... pelo meu tempo ser muito curto, eu não conseguia fazer um número muito grande de questões aí, como outras pessoas conseguiam fazer 100 questões por dia, 150 Mas questões por o dia. tempo que tu tinha, tu fazia questões. O tempo que eu tinha, eu fazia questões. Então, eu fazia questão no ônibus. Pegava meu celularzinho, tava ali com o aplicativo do estudo. Então sempre gostei muito de ouvir podcast. Então, escutava um podcast sobre o livro, um audiobook, uma análise, escutava alguma coisa relacionada aos assuntos, né? E conseguia assimilar o tempo, mesmo que seja um tempo que eu ia perder dentro do transporte público, mas eu não estava perdendo por completo, eu estava ali me dedicando para poder aprender um pouquinho mais. Entendi. E aí estava maximizando meu tempo de qualidade. Você pode ter pouco tempo, isso até mesmo... Cara, Orlando, tu me contando essas histórias aí, bicho, eu tô aqui passando assim um filme, né? Cara, quantas pessoas moradas dessa aqui estão assistindo a gente aqui e estão trabalhando, né? Estão estudando, aí estão achando que não tem como passar em um concurso desse, né? E vai abrir portas de muita coisa para a vida das pessoas, né? E diz assim, pô, eu não tenho tempo. Orlando também não tinha tempo. Ele fez o tempo dele, gente. Ele tá falando aqui que pô, o cara acordava 3 horas da manhã, pô. Acordava 3 horas da manhã, estudava até 5 e saía mais cedo para poder ir num ônibus mais cedo, ia ouvindo, ia respondendo questão e chegava lá no serviço, ainda não tinha começado o expediente, o cara tava estudando. Então assim, o cara fez o tempo dele, pô. Ele poderia muito bem, ele já tinha feito 2 vestibulares, já tinha tropeçado, mas continuou, né, e virou a chave da vida dele ali. Diz, não, eu vou continuar e vou fazer meu tempo. Porque se ele ficasse se reclamando que ele não teria tempo, ele estaria agora mesmo se reclamando que não teria tempo. Entendeu? E estaria do mesmo jeito que ele se encontrava no passado. Entendeu? Vou fazer aqui uma pergunta para ti. Quando tu vê tua aprovação no CFO e tu vê toda essa tua rotina, toda essa trajetória todinha, as abdicações, que eu sei aqui que acordar cedo não é fácil, entendeu? Principalmente quando a gente não tem hábito, como era no teu caso, que tu não tinha hábito, entendeu? E foi criando esses hábitos no decorrer do tempo com acompanhamento. Tu vê que valeu a pena quando tu olhou teu nome na... E valeu. Valeu muito, muito a pena mesmo. E assim, tu já parou pra pensar assim que... Vamos parar pra analisar. Tem formação e tal, e a gente sabe que o mercado hoje, o mercado brasileiro hoje, vamos botar aqui bem direto. Hoje, para quem não sabe, quem está nos assistindo, hoje o concurso para o CFO, você passa 3 anos como cadete, ou da Polícia Militar, ou do Bombeiro. Em média, salário, mês, dá 6 mil e alguma coisa que tem uns desconto, fica uns 4 e pouco líquido, 5 mil e pouco líquido, né? Mas é um salário bom. Depois de 3 anos e meio, 4 anos de academia, você vai ser aspirante. Depois de aspirante, você é nomeado segundo tenente. E a gente sabe que o salário de segundo tenente, hoje, líquido, dá 9, 10 mil ali, praticamente. Hoje eu te pergunto, na tua formação, para tu ganhar 10 mil líquido, é real? Não. Não é real. Principalmente para administrador. Porque você não é contratado como administrador, você é contratado como assistente administrativo de nível médio. Nível médio que é... E aí é salário mínimo, é R$ 1.500. E trabalha pra caramba. E era isso que eu ganhava. Tô ligado. Era isso que eu ganhava na época. Ligado. E aí vem uma outra parte, né? Uhum. A questão de falar de abdicação. Eu abdicava de ir de carro pro serviço para economizar com o dinheiro da gasolina para poder pagar o cursinho. Entendi. Para poder pagar o meu treino. Investimento na tua preparação em si. Era o meu investimento. Eu preferia ir de ônibus do que ir de carro, do meu carro, para poder, com esse dinheiro, pagar um cursinho, pagar o meu treino, um nutricionista e etc. E isso foi muito complicado. Eu abdiquei de muita coisa.
Muita coisa, me saí de grupos, meus amigos aí, até O hoje. cara acaba perdendo, pô. Isso aí, infelizmente. Tu acredita como tu incorporou? Porque, gente, o que a gente fala aqui? Hoje no curso, a gente trabalha assim. O pessoal acha, às vezes, que a nossa preparação é meia doida, mas não é doida. É porque eu e o João Anderson em si, que o João Anderson está com a gente, hoje não pôde vir aqui, que ele está de serviço, mas, assim, porque a gente acredita num processo. Por exemplo, aqui, Orlando, ele tinha uma vida que ele não tinha os hábitos do estudante para ser aprovado num concurso que é muito concorrido. Ele poderia ter sido aprovado em alguns outros vestibulares, mas que não era uma concorrência tão enorme como é do CFO, medicina, porque como ele já criou um hábito, tem condições de passar em medicina, caso queira, porque ele já sabe o caminho. Que é isso que a gente ensina para os nossos alunos aqui. O aluno ele começa a criar hábito, ele começa a observar o mundo de outra forma e ele entende uma coisa, que a preparação muitas das vezes ela se torna solitária. Aqueles amigos da resenha, do chopinho, às vezes do passeio no shopping, eles vão automaticamente embora. Porque é um outro mundo que tu começa a viver. É que as pessoas estão falando em cálculo, estão falando em análise de obra, estão falando em linguagens, estão falando em humanas, estão falando em pontuação. É isso. Quantas questões fizeram, metas que bateram. E as outras pessoas não estão nesse mesmo linguajar, não estão nesse mesmo mundo. Acaba que acontece o afastamento. Aí que o aluno, às vezes, ele tem a decisão. Rapaz, eu vou deixar para depois, para mim tentar retomar essas amizades e vou continuar. Ou então voltar para minhas amizades. Tu chegou nesse momento pô, o pessoal tá me largando, cara, nunca mais ninguém falou comigo. Tu chegou nesse momento, assim? Faz, Beto, isso aí até em relacionamento mesmo, né? Meu relacionamento passou por uma fase bem difícil. É puxado. Bem cara. Difícil devido a essa questão de não ter tempo. De não ter tempo. O que tinha era para estudar. Era para estudar. Entendi, cara. E das amizades, assim, ainda tenho meus ciclos de amizades, tanto da UEMA como da UFMA, que foram as duas universidades que eu passei. Mas eu tive que dar um tempo naquele momento de preparação. Não tinha mais aquela presença como antes ali nos eventos. Não tinha mais, até mesmo a questão da igreja, me afastei do grupo de jovens, né? Uhum. Que eu participava ali de encontro. E aí fiquei, basicamente, não saía de casa. Sair de casa era cursinho, trabalho e treino. Só. Depois disso, mas eu acredito que meus amigos entenderam. Até os verdadeiros amigos vão entender. Eu saí dos grupos, já voltei de novo. Entendi. Mas foi bom, foi benéfico pra mim, né? Foi necessário naquele momento ali, para poder ter o padrão ali, manter o padrão de preparação e não se distrair com outras coisas. Porque a preparação, a gente acredita que a gente vai evitando as distrações. Porque as distrações do candidato, que é o grande problema, entendeu? As distrações aí que faz com que a gente perca a aprovação. Então, e aí chegamos na tua preparação, tu acordava 3 horas da manhã, tudinho. E agora tu passou quantos meses aqui no curso? Numa preparação assim mesmo focada? Foi de novembro até o vestibular em maio, não foi? Foi maio, não foi? 6 meses, mais ou menos. 6 meses de preparação, de exclusividade, de dedicação mesmo exclusiva, certo? E em casa, como é que era? Em casa a galera entendia que tu tinha que ficar calmo, ou tu morava com mãe, com pai? Como é que era a situação em casa? Sempre morei com a minha mãe, meu sobrinho. Então, eu tinha meu quarto eu fiz ali. Eu me lembro meu que tu fez uns cálculos lá no quadro. Como é que foi aquilo ali? Conta ali um pouco. Então, no meio do processo, né, eu recebi a oportunidade de ouro. Tu manda essa foto que a gente vai botar aqui no vídeo aqui, pra galera olhar aí como é que ele fez o quarto dele. Então, é aquela outra coisa, né? Deus te abençoa de muitas formas. Beto, o trabalho que eu tava, ele tava ainda me prejudicando um pouco. Entendi. Devido à questão financeira e também de tempo para me dedicar nos estudos. Sei. Tava sendo muito desgastante. E aí eu consegui, Deus me abençoe, eu consegui uma vaga home office, ganhando o dobro do que eu estava ganhando. É mesmo, bicho. E montei um escritório em casa. Pronto. Que me possibilitava eu trabalhar das 9
às 18. Só que o restante do tempo eu não tinha que me deslocar. Tu ganhou muito no deslocamento. E aí né? eu ganhei um pouco mais de saúde de sono na reta final. Entendi. Eu não parei de acordar cedo, mas eu acordava, em vez das 3, acordava às 4. Pronto, já ganhou mais uma hora. Já ganhei uma hora de sono, já era importante. E aí, próximo da minha mãe, próximo da minha família, sempre no meu quarto ali estudando. E aí foi aquele momento. Meu quarto ele já era todo preto, né? Todo pintado de preto, que eu tinha feito como se fosse um quadro negro. Sei. Só que eu tava com muita dificuldade de gravar fórmula. Entendi. Matemática e física tava Que era as tuas grandes dificuldades, né? E aí eu, rapaz, quer saber? Vou pegar aqui todos os livros de fórmula que eu tenho aqui no... E vou botar aqui pra mim ter contato direto, olhando todo dia. Dormir, acordar, olhando essa porcaria, eu quero ver se eu não gravo. Pronto. E aí foi. Dormi, acordei, olhando as fórmulas lá no meu quarto. Memorizando. Quando eu pensava em desistir, parar, dormir, olhava a fórmula, eu lembrava do porquê eu tinha colocado aquilo ali. E aí eu disse, não, vou continuar. E foi isso, né? Além disso, ainda tinha a questão do treino também, que eu mantive durante todo esse tempo. Nunca parou? Nunca parei. Eu me lembro que tu perdeu muito peso mesmo. Muito peso mesmo. Saí do 115 aí durante essa preparação para os 83, quando foi o TAF. Pronto. Então, querer, cara, porque perder peso para quem aí tá às vezes com peso um pouquinho alto aí, quer fazer um concurso que vai ter TAF em si, independente de qual seja, é um outro processo, né? Tu fez 2 tipos de processo, o de perca de peso, que é mudar o hábito, né, alimentar e etc. E a preparação em si. Eu acho assim, o cara trabalhar essas duas é muito puxado, bicho. E eu te admiro mesmo, porque tu me disse o teu peso aí que tava, e as dificuldades que tinha, e perder peso não é fácil. Eu tiro porque eu passo por essa dificuldade, né? Perder peso não é fácil, eu já fui um cara muito magro, perder peso não é fácil. É muito mental, acho que o negócio tá muito na mente, né? E a questão de saúde que tu vai ganhar e tu precisar, porque se um cara com 115 quilos para passar num TAF do Cefé é muito puxado. Eu acredito que não consegue. Então assim, cara, eu te admiro bacana mesmo, bastante, porque tu fez 2 processos em um. Perder peso e mudar o hábito, criar hábito para estudar, criar hábito de estudar e virar um estudante profissional, que foi isso que tu te tornou. Né? Porque existe os tipos de estudante. Existe o cara que nunca vai passar numa prova, ele sonha, mas nunca vai passar porque ele não coloca em prática. E tem um cara que às vezes ele nem sonha, mas ele se torna um estudante profissional porque ele coloca tudo em prática. Ele pratica aquilo ali todos os dias. E foi isso que aconteceu contigo. Entendeu? Então a questão do quarto, aí tu personalizou, ganhou, Deus te deu um serviço massa, né? Porque, pô, em casa é bacana, entendeu? E aí a preparação só deslanchou. Mas aí não deslanchou. Eis o ponto. Muito conflito, muitos problemas pessoais, de família e tal. O tempo todo o contato com a família é um pouco complicado. Surgem uns conflitos. Como eu te falei também, a questão da turbulência ali no relacionamento também, que estava pegando, que estava atrapalhando. Né? Algumas cobranças. Não estava evoluindo na questão dos estudos, não estava evoluindo também na questão dos treinamentos. Entendi. E aí veio a outra parte de saber que você precisa de ajuda. Muita gente não entende. Você precisa de ajuda. E nesse precisar de ajuda, procurei um apoio psicológico. Eu comecei a fazer um tratamento psicológico. Fazer um fortalecimento psicológico, né? Comecei a me consultar todos os finais de semana com uma psicóloga. E aí eu fui fazendo entender as coisas, né? Aonde eu precisava melhorar, gatilhos que eu precisava de parar de dar, coisas que eu colocava a culpa nos outros, sendo que era minha um mesmo. Problema teu. Só tu poderia resolver. Questão de, a pessoa tal tá me levando pra comer uma pizza, eu não posso comer pizza, mas ela tá me levando. Bicho, essa é uma escolha tua, tu pode dizer não, tu pode ir lá, ela comer a pizza e tu comer uma outra coisa, sabe? E isso eu comecei a entender um pouco mais quando eu tive um direcionamento psicológico a respeito disso. Isso também é relacionado à questão da natação. Era um grande problema meu. Eu tinha algum problema? Eu tinha trauma de afogamento. Né? Então eu não largava da borda. Entendi. E aí eu precisei de um apoio psicológico para poder superar essa situação. E aí foi que deslanchou. Entendi. E aí foi que fui evoluindo.
simulado todo final de semana, fiz acompanhamento com os professores aqui do cursinho para a parte da redação. Foi as mentorias, as mentorias, né? Foi aquele meu problema. O problema para não cair de novo. Isso, fazer algumas redações por fora. Uma outra parte que tu citou anteriormente, a questão, você perde os seus amigos, mas você começa a conviver com outras pessoas de um outro universo. E a convivência de outras pessoas com outro universo é comprovadamente benéfica. Porque começa a trocar experiência, tu ter aquela opção de ser mestre e aprendiz ao mesmo tempo. Uma coisa que tu me falou e eu nunca esqueci, tu ensinando, tu aprende muito mais do que só... Tem que ensinar. Então, aqui no cursinho, para quem tinha a oportunidade de fazer ele totalmente presencial durante o dia e à tarde, muitas pessoas aqui se ajudavam, resolvia questões, um tirava a dúvida do outro. E aquela interação ali, né? Eu tive a oportunidade de corrigir redações, que era minha principal dificuldade. Eu comecei a corrigir redações de outras pessoas, inclusive de alunos que tentavam para medicina, que eram do interior, que era do Piauí, me mandavam redações, eu corrigia, eles corrigiam a minha, e isso dali foi criando um senso mais crítico nas minhas próprias redações, quando eu escrevia, e isso me ajudou a melhorar. O Breno, que foi uma pessoa que já era um amigo meu da universidade, ele passou também, que passou pro bombeiro, eu dei a minha primeira redação quando eu cheguei aqui para ele corrigir. Né? Ele disse, cara, eu tava preocupado contigo. Tava sinceramente preocupado contigo. Mas que eu melhorei muito devido a isso, né? De dar para outras pessoas corrigir e corrigir outras redações. E ter esse contato, até mesmo a questão de treino, ter o contato com outras pessoas te ajuda a progredir. Comprovadamente. Quando você vai treinar sozinho, digamos, por exemplo, quando eu ia treinar sozinho, eu conseguia fazer 2 barras. Quando eu ia treinar em grupo, eu evoluía, eu ia para 4, para 5, porque eu via os meus amigos fazendo 7, 8. Entendi. E eu queria chegar um pouquinho mais. Entendi. Tudo isso melhora. E não muda muito da prática física para a prática teórica. A mesma coisa. Quando você vê um colega seu fazendo 50 questões, 60 questões, você deixa de fazer as 20 e começa a querer fazer um pouquinho mais. Até que você provavelmente não chegue nos 50, 60, mas você chega nas 40. É verdade. E aí chegamos em maio, né? Dia da prova. E aí... Depois de toda essa situação toda... Superou todos esses conflitos, buscou uma ajuda psicológica, conseguiu resolver as situações lá, o que tinha dos conflitos internos de casa por ali e tal. E já se sentia preparado ou não quando chegou para a prova? Ou foi naquela dúvida, meu Deus, aquele nervosismo? Como é que foi? Como muitas outras pessoas, se sentia um pouco abaixo de outras pessoas. Porque, quando eu vinha pra cá pro cursinho, eu notava que tinha alunos que, meu Deus do céu, todo simulado fazia 55 questões. De fazer uma pontuação de 55, 56. Eu disse, caraca, eu não vou conseguir competir com esses caras. Fazendo aqui mais 39, 40. Como é que eu vou competir com esse cara? É difícil. Quando você começa a se comparar. E aí eu volto a tocar no apoio psicológico. Me ensinou a perceber que não era eu contra o fulano, era eu contra eu mesmo. Isso. É bem aí que é o segredo, pô. É tu contra tu. Boa história. Era eu contra eu. Na prova não ia ter ninguém lá me pressionando, me batendo, querendo competir comigo. Não, era eu e eu. Era eu sentar a prova e outra coisa. No momento de fazer a prova, você não vai... não existe motivo para estar nervoso. No momento de fazer a prova, você só vai executar tudo aquilo que você já aprendeu. Tudo aquilo que você já vem se dedicando, todo aquele processo. Então, se eu fiz um bom processo, se eu tenho certeza que eu me dediquei, não tem por que eu chegar lá e ficar nervoso. Eu vou só executar e botar na prática aquilo que eu já aprendi. Entendeu? Lá no dia da prova, lá tu começou por qual área? Lembra ainda? A minha estratégia de prova é sempre dar uma leitura rápida. Em toda a prova, e matando aquelas questões bestas, né? Que a gente sempre tem algumas questõezinhas que tu lê, já vai começando a responder e tal. E depois voltar para poder focar. Eu sempre começo pelas que eu tenho maior facilidade, humanas e linguagens, para depois matar a cabeça com exatas. Porque se eu for matar a cabeça com exatas, eu vou chegar na prova de humanas e linguagem com a cabeça doida. Entendi. E não vou executar aquilo que eu já sei, que eu já sou bom. Já vai com o psicológico quebrado. Né? Pegou pancada, isso é verdade. E também eu, nas últimas provas, eu sempre começava pela redação. Sei. Sempre começava pela redação.
Nessa prova em específico, em 2022, eu olhei a redação, eu sorri, parecia um coringa na sala. Entendi. Todo mundo preocupado, eu sorrindo, porque eu já tinha trabalhado esse tema aqui no cursinho com o professor Jimmy. Entendi. Eu tinha trabalhado esse tema. Eu disse, nossa, eu já trabalhei esse tema. Então, quando eu olhei lá de que vale a solidariedade e o amor, se viver a vida do charco, eu nem liguei pro charco. Nem me senti no charco. Eu olhei pra solidariedade e o amor e falei, essas duas palavras bem aqui que eu vou abordar na minha redação. Entendi. E é aqui que eu vou guiar. E aí, deixei a redação pra lá, voltei pra prova. A prova da UEMA, ela te exige muita leitura. Muita interpretação de texto. Você nota isso até mesmo nas questões de exatas. Tinha uma questão de exatas lá, se você não interpretasse aluno como sendo do sexo masculino, você tinha uma resposta. Se você... Aluno não, desculpa, filho. Filho. Se você interpretasse filho como sendo de ambos os sexos, você tinha outra. E aí você tinha que ter uma interpretação de texto baseado com aquilo ali. Com aquilo dali para poder saber resolver a questão. Você poderia saber o cálculo, mas a tua interpretação de texto que guiava a resposta. E, então, se você notar, pegar toda a prova, até as questões de exatas, tinham muitos textos. Era uma prova muito contextualizada, né? Muito trabalhosa mesmo de leitura. E você também tinha que ter uma estratégia muito boa. Então, uma estratégia que eu peguei aqui com o João Anderson, e aqui eu aprendi também no cursinho, é ir direto para as questões. Tem um texto ali de 15 linhas, vou direto para a questão. Vejo o que a questão está me pedindo. Às vezes a questão não está pedindo uma coisa que nem precisa ler o texto para responder. O texto todo, entendi. E aí você já matou ali 5 minutos. 5 minutos já. De prova. Para uma prova de 5 horas, para poder fazer 60 questões, mais uma redação, é crucial. Vai logo lá no que é que ela quer. E quando você vai lá no que ela quer e precisa ler o texto, já volta no texto direcionado. Olha, eu preciso saber o porquê que Joãozinho fez isso. E aí eu volto no texto para saber o porquê que Joãozinho fez isso. Já é direcionado. Outras coisas também que eu peguei uns bizus aqui com o João Anderson. Algumas questões, a resposta estava no rodapé, da figura. Então tinha uma questão sobre o Rio Amazonas, qual era o nome que se dava para as quebras, né? Para o formato de cobra. Então, aí lá tinha no rodapé da figura, meandros da Amazônia. E aí eu li as respostas, só tinha uma resposta que citava meandros. Eu disse, essa daqui. Essa aqui. A resposta tava lá, né? Tadinha. Tinha questões que de tanta professora Camila, que dá filosofia e sociologia aqui, bateu com a gente na sala, quando eu li o nome da pessoa, eu já sabia qual era a resposta. Entendi. Eu nem li a questão, eu já sabia. Eu li fulano de tal, é essa. Marquei e fui embora. Entendi. Entendeu? É muito isso. Estratégia. É estratégia. Você tem que ter estratégia para uma prova dessa. Não adianta você ter só conhecimento. Tem que ter estratégia. Isso foi um trabalho feito na preparação ali toda, adquirido, né? Adquirindo ali a experiência e desenvolvendo a estratégia, né? As práticas. Questão, por exemplo, de inglês e espanhol. Na UEMA é o mesmo gabarito. Muita gente não sabe, mas é o mesmo gabarito para o inglês, é o mesmo gabarito para espanhol. Às vezes tinha uma questão de espanhol, que eu sempre optei por espanhol pela maior facilidade. Sim. Tinha uma questão de espanhol que eu tinha dúvida. Aí eu ia na de inglês, porque eu conhecia um pouco. E aí eu ia na de inglês e eu falava, não, a de inglês só pode ser essa. Então a de espanhol é essa daqui também. Entendi. Então eu comparava ali para ver qual era melhor, mais certa. Né? Deu certo. Todas as provas deu certo. E vamos agora para a aprovação. E aí saiu o resultado, cara. E aí? Tá, mas diferente. Aí, Betão, antes de ir para aprovação, eu vou voltar na redação. Ah, tá. Pronto. Então fala aí. Como eu falei, a prova era de 5 horas para 60 questões. A prova tava complicadíssima. Prova de física, meu Deus, eu olhava assim, eu disse, meu Deus do céu, eu vou reprovar. Prova de física veio trabalhosa mesmo. Não sei pra onde que eu vou aqui. Matemática também. Não sei pra onde que eu vou. Teve uma de matemática lá que eu acho que... Entendeu? Não sei de onde tiraram ela, mas que tinha muito trabalho mesmo. E aí eu fui... Era das médias, né? Fui fazer minha redação depois da prova de exatas, baqueado. Eu já tinha discorrido o tema. E a UEMA, os pais são bem chatos, porque eles não estão te avisando o horário. O horário. O cara tem que ter a noção do tempo. O cara tem que ficar perguntando.
Uma outra coisa importante também. A cada 15 questões, eu deixava pra ir no banheiro, tomar água, lavava a Entendi. cara, relaxava, voltava. Ou então marcava o gabarito. Né? Entendi. E aí, quando chegou na redação, faltava 45 minutos. Geralmente fazia a redação de 2 horas, 1 hora, acostumado, né? Fazer dessa forma. Não tinha treinado para fazer redação em meia hora. Meia hora. Uma coisa que é importante também, você boa, tempo curto. Porque É uma caso sacada aconteça, boa, porque os caras aí perdem muito tempo com uma redação, viu? Tem caboclo aí que pensando, faz quer, 2 horas com uma redação. o cara quer pensar em tudo e colocar os Tornar melhores. a coisa mais perfeita do mundo. Cara, não é muito isso. Você tem que ter muita confiança no seu processo, tem muita confiança no seu próprio conhecimento. E a minha redação foi basicamente isso, ter confiança em mim. Eu comecei a escrever na folha de rascunho. Só que quando eu comecei a escrever na folha de rascunho, eu vi que não ia dar tempo de fazer o rascunho E e passar passar. para a redação. E foi. E ainda tinha um gabarito para preencher. Éguas. Vai ser Vai, o que essa, o que vier, vier, veio e vai. seja o que Então, Deus quiser. fiz a minha redação diretamente na folha, minha mão tava assim, escrevendo, tremendo. O que veio na cabeça eu tava colocando. Mas eu tinha ali um norte, né? Tu tinha um direcionamento, sabia por onde iniciar, né? Que era ali, o início, o meio e fim. Tu sabia. Eu sabia, eu tinha que fazer perguntas pro tema, pro texto, né? A solidariedade e o amor é importante? Sim. Então, bem ali eu já direcionei minha redação. Uhum. Vou escrever o porquê que é importante a solidariedade e o amor. É importante por quê? Por isso e por isso. Então, daí eu já tenho meu argumento 1 e argumento 2. Que eu vou discorrer. E aí eu sabia também a parte estrutural da redação da UEMA, que é diferente de uma redação da UFMA. A redação da UEMA, ela quer uma introdução, argumento 1, argumento 2, conclusão. Uma conclusão não é trazendo um questionamento, trazendo uma resolução, trazendo um resumo de tudo aquilo que você discorreu. A questão de, dentro do argumento, de botar um parágrafo introdutório, botar um outro período trazendo um gatilho de autoridade, ou então um comentário antes do gatilho de autoridade, ou inverter, e aí o quarto período, ou o quinto período, trazer uma conclusão sobre aquele pensamento que você colocou. Então, tudo isso eu aprendi aqui no cursinho, que eu não sabia. Nunca tinha feito isso, essa estrutura, essa organização. E a UEMA gosta muito de uma leitura organizada. Então, o corretor, quando pegar a tua redação e olhar que lá no primeiro, na introdução, tu fez uma introdução histórica ali, bacana, bonitinho, então, de acordo com o que você quer, mas já trouxe dentro da tua introdução o argumento 1 e 2 que tu vai abordar, e também a tua tese, que, tipo, é importante a solidariedade e o amor. Por isso e por isso. Eu trouxe bem específico na minha introdução. Entendi. Então ele já sabia que o argumento 1 seria sobre solidariedade e o argumento 2 seria sobre o amor. E outra coisa que era importante era trocar essas palavras, não ficar repetindo. Então, solidariedade e amor, eu abordei empatia, eu abordei questão de escravocrata ali, né? De colocar no lugar do próximo. Tudo isso, eu coloquei a palavra de Deus na minha redação, Betão. Entendi. E uma coisa que depois eu parei, depois que eu te entrego, eu parei assim, meu Deus, ou eu vou zerar, ou eu vou tirar uma nota boa. Porque geralmente eles não gostam de que você colocar ali questão de religião dentro da minha redação. E eu coloquei lá, segundo os ensinamentos, um gatilho de autoridade, Betão, foi, segundo os ensinamentos bíblicos, Deus disse, amai-vos os próximos, assim como eu vos amo. Só que a minha grande sacada, que eu só fui reparar depois, quando eu reli minha redação, foi que eu conectei essa parte com a fala da senhora abolicionista do livro de Maria Firmina dos Reis, a escrava, que dizia que que vale você, Jesus ter morrido na cruz por todos nós, se vocês julgam-se superiores aos outros só porque tem a pele branca. Cara, eu me arrupiei aqui, tô falando isso, sabe por quê? Porque todo cara... Isso aí é o bizu aí para o pessoal aí, ó. Que vai fazer a prova agora aí, breve aí, da UEMA. Todo candidato que pegou algo da obra
conectou dentro da redação, a nota dos caras foram lá pra cima. Foi unânime. Tu é o quarto cara que eu converso que conectou com algo da obra dentro da redação. Que mudou toda a nota. Tem gente que estava dentro das vagas, não conectou, daqui mesmo do curso, não conectou nada da obra dentro da sua redação e caiu. Saiu das vagas. Entendeu? E essa sacada foi muito boa. A Raíssa também fez isso aí. Fez essa conexão. Se eu não me engano, o Breno, o Igor, essa galera, todo mundo fez essa conexão e foram. Foi uma coisa que a gente aprendeu aqui também, né? O professor Tarcísio, o professor E Jimmy, que a UEMA, ela não diz isso. É um padrão que dos corretores lá, que eu percebi agora nesse de maio, que teve esse padrão, né? E eu acredito que é interessante. Não tá lá, não tá informando, né? No edital, para mim, eu não vi nada disso, que você tem que estar fazendo essa conexão e tal. Mas o entendimento dos corretores é isso. E tem que ter essa conexão de alguma coisa com as obras relacionadas ao tema ali, etc. E se você vê o tema dessas últimas 2 provas, foram relacionadas às obras. Então não tem por que não citar as obras se o tema está lá dentro. Isso, pois é. Então, tanto em Canaã como em A Escrava, retratava essa parte do negro, pós-abolição, tratava de amor, empatia, questão ali de conflito étnico, né? Étnicos. Então, tudo isso foram temas que foram abordados aqui durante as revisões, foram temas que foram abordados durante as aulas, para a gente poder praticar dentro da prova. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Ô, massa, essa sacada tua aí foi massa, Carol. Tá, parabéns mesmo. Que tu pegou, né, a questão da religião e conectou. Pô, massa. Pois é. E aí, quando saiu o resultado da primeira etapa, estava em 87. O resultado. Fiz 40 pontos. Fiquei em 87. Tava ali 20 posições abaixo do último classificado de cotas. Quando olha isso aí, cara, tu ficou como ali, quando tu olhou essa posição aí? Tu ficou triste? Como foi? Conta aí. Eu fiquei com medo. Com medo, né? Porque eu já tinha passado por uma experiência anterior que eu estava muito bem classificado e a redação me quebrou. E a minha redação... não estava seguro na tua redação porque tu tinha colocado o nome de Deus aí? Não só por isso. Porque eu fiz a minha redação... O que vinha na cabeça eu estava colocando. Por causa do tempo, né? Por causa do tempo. Não foi uma redação assim... Que bem trabalhei ela, eu tive uma hora ali e tal. Não foi. E aí eu pensei assim, poxa, se vier uma nota 10, 7, vai ser muito. Eu pensava nisso. E não vai dar, porque a gente sabe que redação, tipo, coloca meio ponto na redação, a gente coloca 20 posições acima. É, verdade. A Raíssa tirou 9,25. 9,25. Com 25 décimos, fez a nota da Raíssa subir muito. Subir muito. Entendeu? 75 décimos que ela perdeu, fez também ela do primeiro lugar. Do primeiro lugar, foi. Então, a nota da redação, ela é muito importante. Ela, se não fala a memória, vale 40% da tua nota. 40% da tua nota. Redação muda muito. Isso está comprovado. Tem pessoas que vão entrar junto comigo na sala, que estavam lá na lista de, se vocês bem sabem, né, a lista de cotas, ela vem depois da lista de ampla e já tem cotista dentro da lista de ampla. Então, aquelas notas foram lá embaixo mesmo. E eles estavam dentro da lista de cota, que tiraram uma nota muito boa na redação e passaram de mim. Eles subiram acho que mais 100 posições. Entendi. Entendeu? Então, redação muda. E aí eu fiquei esperando a nota da redação. Foi 30 dias, não foi? 30 dias pra sair esse resultado da redação. Continuei treinando, né? Continuei ali me dedicando pros treinos. Na fé mesmo ali, né? Focado. E aí fiquei esperando essa nota da redação e a UEMA fazendo graça com a nossa cara. Dando aquelas piadinhas lá no Instagram e a gente... Sofrendo. No charco, como a própria UEMA disse, os estudantes estavam todos no charco, né? E eu fiquei lá esperando a nota da redação. Isso foi no dia 24 de julho. Não falha a memória. Desse ano, né? E saiu umas 5 horas da tarde. Aí saiu e tua nota? Vamos lá. Quando saiu eu não consegui ver a nota, né? Porque o site estava congestionado, tu não consegue abrir a nota. Impressionante isso, né, cara? Todo ano. Tu consegue ver a lista de classificação final. Com as notas lá já da média da nota da primeira etapa e da segunda etapa. E aí eu já estava tão ansioso, tava no trabalho, tava trabalhando e tal. Eu disse, não, vou sair aqui, vou dar mais parecida, vou lá embaixo, dar uma volta. E aí minha vizinha me chamou pra resolver uma coisa com ela, né?
no celular dela, tava lá resolvendo e tal. Quando eu terminei de resolver, eu peguei meu celular e tinha saído. Fazia ali uns 15 minutos que tinha saído. Aí eu abri a classificação. Não tava confiante, primeira coisa que eu fiz, procurei meu nome lá embaixo. Sei, não encontrou. Procurei meu nome lá embaixo, não encontrei meu nome. Eu disse, puta que pariu. Desculpa. Zerei. Zerei a redação, nem vou Nem ter parecia como. aqui. Nem parecia. Será mesmo? Aí eu botei lá pra pesquisar num documento Diego. O nome é Diego Orlando, né? E aí botei lá Diego, apareceu Diego Adler. Tava em 21º. Eu disse, vou procurar aqui pra ver se tem outro. Aí eu procurei outro e desci um pouco. Passou só 2 casas. 2 casas. Aí eu, 23º. Aí eu li meu nome completo. Leu teu nome Diego completo, Orlando. olhou, foi olhar o documento. Aí eu olhei meu documento pra ver se era meu documento mesmo, meu número de inscrição, se era a minha cota. Tá sem Aí, acreditar. 23, eu disse. Não, Pode ser a listagem de cota, né? Entendi. Que tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Aí eu passei, porque eu não sabia qual era a página. Aí eu tentei passar pra cima, não subia. Tava na primeira página. Eu disse. A reação foi assim. Eu tô dentro da ampla. Aí eu me levantei. Porque tua nota foi boa que jogou pra dentro da ampla. Aí eu me levantei e eu disse. Minha mãe foi entrando na casa da vizinha. Eu disse, mãe, eu passei, mãe. Passei, aí eu fiquei siderado, eu comecei a esmurrar a parede, eu quase quebro minha mão nesse dia. Quase eu lasco com o meu TAF, se eu quebrasse minha mão já era. E minha mãe chorou, todo mundo chorou lá em casa. Aí foi uma alegria e ao mesmo tempo veio, putz, preciso melhorar meu TAF. Entendi. Logo tu pensou. Não tava fazendo uma barra, não tava nadando 25 metros. Então aqui, rapidinho, só para recapitular. Então, de 87... eu fui pra 23. Com a nota da redação, tu foi pra 23º na ampla. Na ampla concorrente. Tu saiu da cota, porque tua nota foi boa, e foi pra ampla concorrer junto com os caras lá, né? Beleza. Tá vendo aí, pessoal? Quantas colocações o cara subiu, velho. Subiu muita gente aqui com a nota da redação. Muita nota da redação. Tirei na redação 9, né? Nota 9. Perdi ali. Dobrei a nota que eu tinha. Dobrou, né? Dobrou, cara. Mudou muita coisa, né, pô? E eu perdi ali poucos pontos, mas cara, foi quando questão o cara de... bota como objetivo na vida do cara, o cara muda as coisas. Só depende do cara. Como tua psicóloga falou lá, que só tinha coisa que só dependia de ti. Entendeu? Eu perdi ponto ali só mesmo por questão de estrutura, porque eu não fiz uma redação muito grande. Eu fiz 24 linhas. Entendi. O padrão, o básico. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Feijão com arroz. Não inventou a roda, não. Terminei a prova faltando acho que 1 minuto pra acabar o horário. Nem quis levar a prova pra casa. Eu não vou pegar essa porra, não. Se eu for começar a contar, eu vou ficar triste. Mas deu certo, graças a Deus. Deu certo, cara. E aí veio a noção do TAF agora. E aí TAF foi correria total, treinava de noite, treinava em casa. O conselho que tu dá pro cara aí que tá aí tentando fazer o CFO e talvez esteja numa condição física ainda não adequada para fazer todos os exercícios cobrados no edital, qual a dica que tu dá para ele? Ele tem essa opção hoje, né? Talvez ele esteja se preparando para 2023, né? Fazer o vestibular de 2023. Ele ainda tem tempo de mudar muita coisa fisicamente. Até para quem vai fazer essa próxima prova, agora, que dá tempo, que o TAF deve ser março, né? Março. Pois é. Qual a dica que tu dá para eles aí que tu passou por um processo desse, né? E onde tu tinha grande dificuldade, que tu mesmo tá falando aí que saiu o resultado, e mesmo saindo o resultado, logo em seguida tu já te preocupou com a questão do TAF. Qual é o conselho que tu dá pra esse cara aí? Não pense que é fácil. Não pense que o TAF é uma etapa que você vai lá, vai sair de casa, levantar a cadeira e fazer. Não existe isso. Não. É muito importante você tomar a noção disso antes, para ter um tempo hábil para poder você ganhar dentro dos exercícios. São muitos exercícios complicados. Não só a barra, o meio sugado é um exercício muito, muito complicado para quem quer fazer na polícia. No bombeiro, nadar 100 metros dentro do tempo é complicado. Você que, eu já nado, beleza. Tu nada aí o quê? Estilo ribeirinho?
Se não tiver Ainda uma tem isso, noção estilo ribeirinho. de nadar estilo crawl, rápido, de ter virada, que já faz um ganho de tempo ali, você não consegue. Teve muita gente que deixou pra treinar faltando 2 meses, 3 meses, não conseguiu. E teve uma reprovação muito grande, né? No Muito TAF, grande no TAF. E olha que o TAF da PM, assim, comparando pelo TAF de 2021 pro TAF desse ano, foi muito mais tranquilo. Foi muito mais tranquilo. Deixaram a galera mais à vontade. Deixaram a galera mais à vontade. Teve oração na sala antes de começar o TAF. Foi lá o oficial, que é capelão, né? Eita. Cantou, fez uma oração, deixou todo mundo tranquilo, bem à vontade. Né? Teve um tempo muito grande de um exercício pro outro, então dava tempo para descansar, de recuperar. Na barra. Quantos alunos, quantos candidatos caíram muito? Caíram bastante. Bastantes caíram no TAF. E ainda teve o retaf, né? Para quem entrou com recurso. Praticamente todo mundo que entrou com recurso ganhou. Para poder fazer o retaf. Mas quem mais reprovou lá? Natação? Não. A natação ficaram acho que mais 3 ou 4 pessoas. Mesmo assim é um número grande. 3 ou 4 pessoas. Mas o que mais reprova de fato é a questão da barra e também do meio sugado. Os exercícios são os dois exercícios mais complicados. Né? E o feminino, a corrida. Basicamente. As meninas aí tem que correr, né? Mas 6 meninas reprovaram na etapa da corrida. Na corrida. E faltando pouco, assim. 100 metros para acabar. Para acabar, elas não conseguiram. Não conseguiram completar, né? Completar tempo. E aí Orlando foi pro TAF, conseguiu entregar os exames todos, os exames. Orlando, gastou aí, se tu puder falar. Agora tu fez novamente os exames, né? Porque na outra não dava mais para aproveitar os exames. Isso. Aí tu fez, em média, aí pro pessoal se organizar. Lembrando que a gente tá em 2022, né, pessoal? Você pode estar assistindo esse vídeo em 2023, já pode ter alterado o valor, mas a gente vai dar uma base aqui. Quanto mais ou menos de investimento tu faz com essa questão de valor de exame para apresentar para o concurso lá? Geralmente a pessoa gasta ali entre R$2.000, R$2.500 até R$3.000. Então o pessoal tem que estar aí com uns 4 pontos aí preparado. Tem que estar preparado, né? Para poder fazer esses exames. Quem puder fazer pelo plano de saúde, graças a Deus esse último ano, essa prova agora, eu já tinha plano de saúde, então a maioria eu fiz pelo plano de saúde. Alguns eu fiz por fora. Eu já dei uma melhorada. Entendi. Mas corra atrás, leia o edital, é muito importante ler o edital, sentar com outras pessoas que estão participando do certame e identificar o que de fato eles estão pedindo. Então, a gente fez um acompanhamento na nossa turma, né? A gente fez um grupo ali da turma e sentou, levou, até mesmo antes de entregar a gente fez um checklist para ver se estava tudo certo. Às vezes tinha alguma coisa que estava faltando, a pessoa foi lá e correu atrás. Questão de RQE que precisa, questão de validade dos exames, tudo isso a gente preciso ler o edital para ver o que o teu edital em específico pede. Não se baseie por edital do ano passado. Tem que ler o edital do teu concurso. certame, porque sempre pode tem ter uma alteração, alguma coisa. Outro detalhe sobre a habilitação, o que aqui foi dito agora, então, nesse teu certame agora aí, vão se apresentar, vai ser cobrado só lá na apresentação do curso de formação, como é que ficou definido isso lá? Então, houve uma alteração no edital desse ano, o edital mudou por completo. Que o concurso não ia mais cobrar, né? Não só isso, o edital mudou por completo, todas as fases mudaram ali algumas coisas, alguns documentos. E é uma coisa que eu acho que é justa até, não cobrar na etapa de inscrição. Na UEMA? De inscrição para poder fazer o seletivo e também durante as etapas ali documental e tal, sei. Essa questão do certificado de reservista, né, para maiores de 18 anos. Entendi. E também da CNH. Mas existe, e o edital está bem claro nisso, né? Tem lá um parágrafo único dizendo que a CNH é obrigatória no ato da matrícula. Não é você estar matriculado ou estar com prova marcada para poder fazer no Detran. É a CNH, você deve apresentar. CNH no ato da matrícula, lá na polícia. Na polícia, você deve apresentar a CNH. Caso você não apresente, você está automaticamente eliminado do concurso. Então é muito importante, pessoal. Você que não tem habilitação aí, começa a correr atrás, porque você vai fazer todo esse processo todinho. Vocês já fizeram até psicotécnico, Sim. né? Já tá tudo ok. Agora a matrícula vai ser breve agora, né? A gente está esperando a convocação. Dia 1º agora sai a listagem final, né, da UEMA, normal. E aí, a partir desse momento, de qualquer momento, pode surgir a convocação. A matrícula, né? Para fazer a matrícula, para se apresentar no curso de formação de cadetes.
Então lá o aluno, o candidato já, o cadete em si já vai apresentar a sua habilitação. Apresentar habilitação. Então os senhores aí já estão cientes, esse vídeo serve para deixar os senhores cientes que você vai fazer toda a prova da UEMA, todo o processo do concurso todinho, mas no dia da apresentação da sua matrícula no curso de formação dentro da instituição, eles vão cobrar a sua habilitação. Lembrando, no curso de formação, para você se matricular, você tem que ter a sua habilitação. Então, não vai teimar, organiza e começa a tirar aí que, por exemplo, tu vai fazer vestibular agora de novembro, agora, né, estamos em 2022, agora novembro de 2022 vai ter o vestibular da UEMA e logo você deve se apresentar no curso de formação, você ser todo aprovado em todas as etapas lá em agosto de 2023. Então, temos tempo para tirar essa habilitação. A habilitação deve estar o quê? 2 conto? Nessa faixa. Então dá, aí passa um cartão, faz um esforço, pede emprestado para alguém, entendeu? Dá um jeito. Quando a gente quer, Orlando não tinha tempo, não arranjou tempo? Arranjou tempo para estudar. Então arranja um tempo aí para alguém aí, um jeito para fazer, para tirar essa habilitação. Então não perca essa oportunidade. Então, Orlando, contando toda essa tua trajetória aqui, o que tu pode deixar nessa tua preparação aí, que a gente pode dizer que tu começou essa trajetória lá em 2016, tomando uma atitude meio que ainda tímida em fazer o CFO e concretizando em 2022 com a sua aprovação, com várias mudanças. E antes de tu falar, eu vou te fazer uma outra pergunta. Aquele Orlando de 2016 é o mesmo Orlando de 2022? Nunca. Aprendi, o processo ele te capacita, né? Capacita o propósito. Então, todo o processo é importante. Então, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi errando, mas identificando o meu erro e melhorando. É o que muita gente precisa fazer. E não vai Tem continuar. humildade, né? Pra né, ir aprendendo. Tem que entender que você errou, mas que você pode melhorar aquele erro ali. Pode acertar da próxima vez. Foi isso que eu fiz durante toda essa preparação. Eu errei muito, mas eu identifiquei meu erro, fui lá, corri atrás e vi que dava certo. E fui lá e corrigi o erro. Na redação, como na treinos, e em outras etapas também que eu tive durante esse período. Uma coisa uma frase que me marca muito, a questão também relacionada a desistir. Eu vejo muita pessoa que diz que estuda para o CFO há 4 anos, mas que estuda 3 meses, faz a prova, aí toma bomba, aí para. Aí só vai voltar depois, quando tiver faltando 3 meses para a prova de novo. Então você não estuda há 4 anos. E essa história, eu me lembro de uma frase de Henry Ford, que é muito marcada também no ramo da administração, né? Que é a questão de ter mais pessoas que desistem do que as que fracassam. E para fracassar, ir até o final. Até o final, verdade. Até onde não houver mais saída, aí sim é o fracasso. Tá lutando. Então, se eu não passasse esse ano, eu ia lutar até os 35. Até conseguir. Entendi. Assim como tem outras pessoas que E tu pode observar isso. Que nessa tua trajetória um monte de gente que disse que ia, mas ficou. Desistiu. Tu pode, eu tenho certeza que tu tem alguns relatos, né? De alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que queriam fazer o concurso, mas ficaram para trás. E outra coisa, Betão, que a gente acompanhou muito nesses últimos 2 concursos. Galera, não é porque você tá em 20 posições atrás do último colocado que você vai desistir. Não vai levar a documentação, você não vai levar os exames. A gente teve prova esse ano aí que a galera que tava 20 vagas atrás conseguiu entrar, né, velho? Sempre surge a oportunidade. Sempre surge a oportunidade. Quando é pra ser, acontece. Vai acontecer, cara. Também isso aí eu falei pra uns 2 ou 3 amigos meus que pensavam em desistir de levar a documentação e disse, bicho, vai lá, vai dar certo. E tem um aí que tá aqui na beirada, sabe? Tava lá atrás. Tá pertinho. Tá pertinho. E há essa possibilidade. Há essa possibilidade, com certeza. Há essa possibilidade pra ele. Foi algo que aconteceu com. Cadê do ano passado? Que eu esqueci. Denis. Ele só entrou na última lista, não foi? Na última lista. Então, segue. Tem 1% de fé? Vai. Porque, e até uma outra frase de uma pessoa muito marcante na minha vida,
que é o poeta Gonçalves Dias, porque é o lema da UFMA e ele também é patrono da Academia de Polícia Militar do Maranhão, né? A PMGD. Ele fala que a vida é combate, fracos, combate. Os bravos, os fortes, pode derrotar. Então, você tem que ser forte para vencer. Verdade. Você tem que lutar até o último momento. Histórias como a minha e como de tantas outras, aí aos montes. Aos montes. Você só não vai, ela não quer. Ela não quer. É verdade. Pois é, Orlando. Então, cara, muito bom ter contado tua história. Entendeu? Muito massa mesmo essa história de superação, de adquirir hábitos, de estudar, de conseguir desenrolar uma preparação profissional, entendeu? E eu fico muito agradecido em você ter escolhido. Eu acredito que nesses 14 anos que eu particularmente estou na frente do curso Equação, né? O curso Equação foi um curso que a gente criou no quintal da casa da minha mãe, né? Eu gosto de falar isso porque era um curso que ele não foi criado para questões financeiras em si, ou com esses outros, ele foi se tornando isso. O propósito era ganhar dinheiro para pagar passagem para ir para a universidade, foi isso, né? Ganhar aquele negócio ali para ajudar, começou como um reforço. E desde então, Deus veio colocando pessoas na minha vida, alunos comprometidos em querer mudar de vida, né, do seu cenário atual. E eu agradeço por Deus ter me colocado aquele dia lá naquele TAF, e tu tava lá no Arambrado lá, né, e tal, a gente conversou e tal. E aí tu tomou uma atitude de vir aqui, né, e pra gente tentar te auxiliar de alguma forma. A gente sempre diz que a gente sempre mostra o caminho para nossos alunos, mas ele tem que trilhar o caminho. Porque se ele não quiser trilhar, não tem o que a gente fale que vai mudar as coisas na vida dele. E que bom que os nossos conselhos, as nossas conversas, as nossas estratégias, as nossas dicas, né, puderam ajudar você na sua preparação a chegar até aqui. E eu tenho certeza que você vai ser um ótimo oficial, né, um ótimo cadete, um ótimo oficial, onde as pessoas vão gostar muito de você, de trabalhar com você, os seus superiores e os seus comandados também vão gostar sempre de estar trabalhando com você, porque a gente observa aqui na sua conversa, no dia a dia, aqui no curso, que você é uma pessoa humilde e que sabe escutar e sabe tirar proveito, né, das coisas boas, saber filtrar as coisas, e com certeza isso vai ser muito gratificante para a tua vida profissional. Eu desejo muitas coisas boas para você, sorte, eu desejo sabedoria, tranquilidade, que é o serviço policial, a gente sabe que é um serviço que você tem que ter muita tranquilidade para tomar decisões e ser um cara muito justo. Entendeu? É o que eu posso desejar e te agradecer por ter escolhido o curso Equação para te ajudar nessa caminhada. Entendeu? E eu quero que tu deixe aí uma mensagem para a galera que está se preparando agora, tá? Que está na luta, que está com dificuldade talvez igual acho que tu teve, entendeu? E dê uma palavra de motivação para que eles não desistam. Eles continuem na caminhada. Mesmo que talvez agora não dê nesse agora, mas que no próximo pode dar. E quando tiver 1% de chance, né, a gente tem que continuar. Então, a câmera é sua aí, fale para essa galera aí, diga sua mensagem aí para esse pessoal. Então, galera, isso é muito do que eu já falo aí para algumas pessoas que me procuram, que comigo, reais, e que me falam assim, cara, eu te vejo como uma inspiração e tal, como uma história de superação de fato, por tudo isso que tu passou durante o último ano. Mas você tem que olhar para si próprio e se enxergar também vencendo, né? É uma coisa que eu falava muito com uma amiga minha, que é a esposa de um cadete, que também está na preparação de ser cadete, e que ela falava assim, cara, Orlando, eu gosto muito da tua fala, porque tu já fala como sendo um vencedor. Sempre fala como, quando eu estiver lá, quando eu for cadete, quando eu entrar na academia, eu vou fazer isso, 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 eu vou dar o melhor de mim. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, eu sempre tive que eu ia conseguir. De fato, eu consegui. Eu nunca duvidei de mim, de dizer assim, não, eu não vou conseguir, não vai dar, não é pra mim. Deus me colocou aqui, ele me colocou porque ele tinha um propósito na minha vida. Colocou porque ele sabia que eu conseguia dar conta. Era capaz. Se não deu certo no momento, tudo bem. Eu não estava preparado para receber glória.
Mas é isso. Você é capaz. O que você tiver no seu alcance para você fazer, faça. Se for para abdicar saidinha, se for para abdicar de um relacionamento, abdique. Sabe? Pessoa que não compartilha das mesmas ambições que as suas, ela não tá te fazendo bem. Tá só te ficando para baixo. Verdade. E tem que entender o propósito e a vida. E aquilo dali vai melhorar para todo mundo, como hoje é melhor para mim. Então, hoje, eu tenho minha família bem estruturada, eu tive a possibilidade de me mudar recentemente para uma casa mesmo. Eu tenho hoje a minha mãe, minha esposa morando comigo, tudo acontece num momento tão certo, num momento tão perfeito, que eu fui descobrir, assim, um mês depois que eu tinha passado do TAF, que eu vou ser pai. Bom, Uma coisa parabéns. que eu sempre quis, mas que talvez se acontecesse antes, eu ia me preocupar um pouco mais no TAF e talvez me prejudicasse. Então, tudo no momento certo. Tudo no momento certo. Tudo Deus vai no momento preparando. Então, Deus prepara tudo e é isso, é confiar. É confiar e bola pra frente. Ninguém pode fazer nada por ti. Não é Betão que vai chegar lá e vai fazer a prova por ti. Não é Betão que... É verdade. Pronto, pessoal. Esse foi mais um EQCast, tá bom? Episódio 15, tá bom? Hoje a gente teve a oportunidade aqui de contar a história de Orlando Barbosa, tá bom? Esse nosso aluno aqui que passou, que você pode ter escutado aí nesse vídeo toda essa trajetória dele, toda essa dificuldade, entendeu? Mas que no final, por ele não desistir, ele conseguiu ser aprovado no CFO da PM, tá? No último concurso agora 2022. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês até aqui. Por favor, compartilhe, tá bom? Esse vídeo para mais pessoas. Curta a página do Curso Equação, vai nas redes sociais, curta, comente, tá bom? Para que a gente consiga produzir mais histórias igual essas aqui, tá bom? Orlando, brigadão, viu, cara? Obrigado. Boa sorte nessa nova caminhada aí e que tudo vai dar certo, tá bom? Pessoal, valeu, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.